Cara, eu falo assim, a fé não te faz rico, tá, mano? Isso é papo é mentiroso, de verdade. A bênção de Deus é diferente de ser rico. Você pode ser rico sem Deus. Você não tem o principal, que é a paz. Que é a Porque graça. Jesus a salvação, isso que eu vejo. Eu não tô na igreja porque eu quero ter mais dinheiro, porque eu quero ser mais abençoado. Não. Eu tô na igreja porque eu quero a salvação, mano. Eu quero a vida eterna. É isso que eu acredito de fato. Eu acredito nisso piamente, porque se for só essa vida aqui, mano, que troço chato. Não, não, a gente vai ficar aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas a Bíblia, a fé, a Bíblia te traz princípios que te ajudam a ser bem-sucedido. Como, por exemplo, honestidade independente da situação. Vou te contar um case aqui rapidinho, galera. Eu gosto de trazer essas coisas, que é muito legal. Eu fui comprar na pandemia, eu estava começando a construir minha casa em Palmas, e aí eu comprei essa casa. Aí veio uma oportunidade para comprar uns móveis de uma casa. Fui lá ver os móveis, minha personal, a Mônica me levou lá para ver os móveis e ver o meu aparelho de academia, porque eu tinha acabado de fazer cirurgia, tava doido para ficar malhando muito. Aí a mulher começou a me apresentar a casa. Aí eu falei, cara, pô, essa mulher tá achando que eu vou comprar a casa? E a casa era muito linda, a casa dos sonhos, mano. Putz, cara, eu jamais imaginaria morar nessa casa. E aí acabou que eu fiz uma brincadeira e ela falou, olha, pode ser que a gente aceite esse negócio. E aí Deus virou para mim naquele Pra comprar dia, casa. para comprar a casa, não os móveis, comprar a casa. Uau. E aí Deus falou assim, o casal estava separando, então eu poderia aproveitar daquele momento para levar alguma vantagem, né? Aí Deus falou assim, só faça uma proposta justa. Porque eu entendo que dinheiro é troca de energia. E se eu ganho dinheiro com algo que não é honesto, com algo que estou aproveitando a dor de alguém, essa energia vem injustamente para mim. Então eu entendo isso de verdade. E aí eu falei, fiz a proposta justa, fechamos o negócio, não fiquei chorando, não aproveitei da dor deles que precisavam vender aquele imóvel. Algum tempo depois a Polícia Federal bateu na minha casa. Porque o morador anterior, alguma pessoa, tinha alguma relação, enfim, estava tendo uma investigação. E aí eu falei, cara, todo o processo de compra da minha casa está lastreado, está aí, eu não tenho nada a ver, não conheço. Agora pensa comigo. E se eu tivesse feito uma proposta injusta, não ia aparecer, não ia ter aparência do mal que eu estava Uau. passando um imóvel ali para alguma coisa. Então, isso acaba tendo a certeza da boa fé. Então, ser justo traz resultados, não no momento agora, mas até no longo prazo te traz E às vezes é resultados. coisa que a gente nem enxerga, né? Que naquele momento você nem imaginaria, por exemplo. Nem imaginaria. Então, assim, a vida, cara, são princípios. O Flávio Augusto, eu acabei de vir de um evento, agora eu tava vendo um vídeo do Flávio Augusto, ele falou assim, os princípios são os mesmos. Olha lá para trás, 11 anos atrás dele. O Brunet também falou esses dias lá em Miami, numa palestra que a gente fez junto. Os princípios que ele faz a mesma coisa desde sempre. Porque princípios não mudam, cara. Cara, eu acredito, a gente como projeto aqui, a gente tem muitos princípios, a gente acredita, até porque você tem uma puta de uma responsabilidade quando você cria algo pensando em impactar outras pessoas. Então você já assume uma responsabilidade ali tremenda. Então você precisa ter algumas coisas para se apoiar, porque em algum momento o cenário vai mudar e aí você vai precisar tomar decisões que vão ter que ser baseadas em algumas coisas. E uma das coisas que a gente acredita aqui veemente é o seguinte: ninguém sai desse mundo, desse universo, devendo ou tendo algo para receber. Eu li uma vez um livro que a soma sempre tem que dar zero. Por exemplo, você não vai conseguir fazer mal para alguém e vai sair com esse mal sem ser cobrado de certa forma. Mas também você não vai fazer tão bem para alguma pessoa que de alguma maneira Deus não vai te retribuir enquanto você está ainda aqui. Porque no final, a conta sempre tem que dar zero. Isso é ser justo. Porque quando a Bíblia fala que Deus é amor e amor é um sinônimo de justiça, qual que seria a justiça se você saísse daqui devendo ou tendo algo para receber? Então, A lei da semeadura é muito isso, né? Tipo assim, exatamente. eu vou colher aquilo que eu tô plantando. E tem gente que fala assim, mas eu não traí meu marido e ele tá me traindo. Ei, pode ser que não significa na mesma ali situação, né? Mas às vezes tem alguma coisa ali que você fez ou ele que está plantando naquele momento e ele vai colher daqui a pouco algo ruim. Então, assim, é você entender que as tuas ações geram resultados além daqueles resultados diretos, né? Tem os resultados diretos e os indiretos, né? Igual a gente falou. Então, eu acredito na lei do semeador, eu acredito que Deus tem um plano perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Acredito que isso nos negócios também acontece. E também, assim, o fato de eu ser cristão, eu levo os princípios para os meus negócios, mas eu também tenho que ter discernimento
porque eu não vou botar isso goela abaixo de ninguém. E como é que você lida com as pessoas que trabalham contigo? Elas precisam seguir algumas de princípios? Como é que lida com isso? Até porque trabalhar com grandes influenciadores, eu acho que é um público muito diferente, né? Que você acaba abordando. E como é que você lida com isso daí, profissionalmente falando? Então, a Non-Stop ela surge antes da minha conversão, né? Ao protestantismo. Mas como que eu lido com isso é interessante. Hoje, eu abri mão de opinar na carreira de alguns talentos. Por quê? Porque se eu opinar, eu não vou ser o melhor profissional para ela. Porque o meu lado espiritual me impede de opinar isso. Então, eu decido abrir mão de opinar na carreira de algumas pessoas. Isso é uma forma de... Eu potencializo essa pessoa com aquilo que eu acredito, né, na minha parte que eu sou melhor. Então, é uma decisão de você também entender que existe um grupo, existe uma empresa e você tem que... Esse é o discernimento na prática. É o discernimento na prática, você tem que discernir. E outra coisa, cara, por exemplo, muita gente fala, Alex, então você não vai em festa, não vai em lugares. Olha, eu decidi, tipo, teve lançamento da Simone Simaria. Simone é minha madrinha de casamento, pô. Do novo álbum dela, do Bar das Coleguinhas. Aí tava o convite lá, o Kaká é meu sócio, meu irmão, meu amor da minha vida, o Kaká e eu são meus amigos, brothers, mano, eu amo a vida do Kaká. E aí eu falei, Kaká, não vou. Mas eu não vou por causa do local? Não, porque eu tô sem minha esposa, cara. Tipo, é um lugar que eu devo estar, porque minha esposa não está suscetível a... Eu sei das minhas dificuldades enquanto homem. Sei das minhas lutas. E eu não quero que... Entender que os princípios são importantes é colocar em situações de risco para quebrá-los também. Você sabe o seu ponto forte e o seu ponto fraco, cara. É tipo fazer uma dieta e, tipo, se você tem chocolate em casa, é muito mais difícil você não comer chocolate do que você não comprar. Exatamente. Entendi. Então aí eu não fui. Agora, eu não fui porque eu não vou nesses lugares? Não vou. Não fui porque eu não estava com a minha esposa. Então ali é o Alex. Eu não acho que é errado ir, vou lá. É meu trabalho, relacionamento. Ontem eu estava com o Whindersson, por exemplo, no Espaço das Américas. E estava lá com o Nigro, recebendo todo mundo. Fico lá. O Whindersson, pô, é um filhão, assim. Eu amo a vida do Whindersson, um cara que eu tenho uma relação muito bacana com ele. Tem uma história incrível também de Sim. impacto, de mudança, transformação, processo. É um menino absurdo do bem, sabe? Um show, inclusive assisto o show dele novo, tá absurdo, é muito bom. Então são esses princípios que a gente foi colocando em prática na Non-Stop, na nossa vida, que foram fazendo o empreendedor que eu sou hoje. Então teve momentos... Aí eu vou trazer isso para a prática, eu acho que você quer muito mostrar a prática, né? Isso que é legal. Eu gosto disso também, porque... É diferente quando você aprende alguma coisa com alguém que não tem uma história assim, do que fez. E tudo bem, tem gente que vai ensinar tão bem, porque o professor não precisava ser o pesquisador. Os melhores professores não eram os pesquisadores. Né? O pesquisador é pesquisador, o professor é professor. Mas tem uma coisa que é interessante, assim, a gente foi aplicando mesmo na prática, do tipo... a gente tinha uma época que a gente recebeu uma proposta de uma publicidade do Whindersson, muita grana. Muita grana. Balançou? Balançou. Mas era dar uma opinião em algo, era fazer algo que a gente não tinha certeza que era uma boa. Então tem princípios que se revelam até em placa de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Se traz dúvida, não tem paz. E Jesus é paz. Então, a gente não fechou essa publicidade. Então, só para entender, quando alguma decisão te gera dúvida, é um sinal de que pode estar ferindo o seu princípio sem você... No meu caso, é certo que é. Tá, entendi. Para mim, Deus traz a paz que excede todo entendimento. Então, se há dúvida, não há Deus. Esse é o meu entendimento. Agora, não é simplesmente uma dúvida. Tá? Às vezes é medo, de fé, difira medo de dúvida, né? O medo é aquela coisa assim... Ai, eu tô com medo de fazer isso. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu quero, mas eu tenho medo. Isso é medo. O medo é o impedimento maligno para os seus negócios. O medo você tem que vencer. A dúvida não. A dúvida é tipo assim, cara... Aquele desconforto, né? Aquele desconforto, tipo assim, devo fazer isso ou não? Será que isso é correto ou não é? Cara, na dúvida não ultrapassa, mano. Isso é placa de trânsito. Na dúvida não ultrapassa. Porque você pode sofrer um acidente. E aí acaba não compensando o financeiro. Não fizemos essa campanha. Alguns meses depois saiu a campanha e todos os influenciadores que fizeram foram cancelados. Cancelados no sentido... De perder seguidor, de ter imagem manchada, de tudo isso. Uau! E aí? Princípio. E aí a resposta vem com o tempo, que é o tempo. princípio então, mais... Olha, eu tenho alguns exemplos para vocês aqui de princípios aplicados na prática.